Agora, pelo tempo, eu já vou ter que ir um pouquinho mais rápido, mas vou tentar explicar isso para vocês de uma forma que pelo menos vocês entendam os tipos de análise que a gente pode fazer. E isso, gente, você pode fazer no hospital que você trabalha, sabe? Não sei se a maioria do pessoal que está assistindo é de hospital, mas se você vai mexer lá na lista de medicamentos que o hospital oferece, você vai usar dessas análises. É, se você, enfim, trabalha no SUS, também é possível usar essas análises para melhorar aqui a REMUNE, ou a RESME, ou até a RENAMPS, um dia você trabalhar no Ministério, tá bom? Porque a gente tem que sair um pouco também, né? Óbvio que a avaliação, a ATS, ela está super incorporada à saúde baseada em evidência, né? Eu não falei isso antes, mas é porque é um pouco óbvio. Então, aqui a gente está lidando com evidência científica e custos. E a gente tem que sair um pouco daquela mesmice de que, eu estou acostumado a usar essa tecnologia, essa tecnologia sempre foi usada, então vai continuar sendo usada. Que não é mais assim, né, gente? Isso é muito arcaico você selecionar o paracetamol lá na tua lista, porque, é o paracetamol, tal. Não, você tem que ter um critério técnico para dizer que o paracetamol está ali, tem que estar ali ou não tem que estar ali. Entendeu? Não adianta você falar, porque eu não gosto, porque eu gosto, porque eu estou acostumado ou não estou acostumado. Infelizmente, não sei se vocês vão concordar comigo, muitas listas de medicamentos no SUS ou em hospitais são feitas dessa forma, né? Sem a avaliação técnica que é necessária. Então vamos lá, tem quatro principais tipos de avaliação econômica: custo-minimização, custo-benefício, custo-efetividade e custo-utilidade. Custo-minimização, gente, a gente está lidando com uma situação onde os desfechos são os mesmos. Então, eu tenho duas tecnologias, que as duas tecnologias entregam a mesma coisa. Em termos de desfecho, elas são efetivas igual, ou inefetivas igual, tá? Então, o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou escolher a mais cara ou a mais barata? A mais barata, né? Você vai no mercado escolher dois frangos, o da Sadia e o da Perdigão. Dificilmente você sente alguma diferença no paladar entre esses dois frangos, até porque eles devem vir do mesmo abatedouro. Você vai comprar o mais caro ou o mais barato? Você vai comprar o mais barato. É simplesmente isso. Custo-minimização. Qual que é a dificuldade aqui? A dificuldade é realmente você ter estudos que mostrem que duas tecnologias são equivalentes. Porque quando a gente conduz um ensaio clínico, geralmente a gente conduz um ensaio clínico pensando em mostrar que uma tecnologia é melhor do que a outra. A gente não conduz um ensaio clínico para mostrar que uma tecnologia é equivalente à outra. E quando eu testo se uma tecnologia é melhor do que a outra, e eu chego lá na minha conclusão que aquele p-valor é maior do que 0,05, ou seja, que não tem diferença, isso não significa que as tecnologias são equivalentes. Muita gente acha que significa isso, né? Quando você compara duas coisas que você está comparando, se é melhor que a outra, e dá igual, aquele p-valor não dá significância estatística, não quer dizer que é igual. Quer dizer simplesmente que a tua hipótese de que um é melhor do que o outro está errada, tá? Mas, na maioria das vezes, as pessoas acabam utilizando essa análise de custo-minimização com essa lógica, tá? Testei uma coisa que era para ser superior, não foi, então deve ser igual. Mas um exemplo muito bom disso são os genéricos, tá? Medicamento genérico, em tese, em teoria, a Anvisa garante que é a mesma coisa que o de referência. Então, por que eu vou comprar o de referência e ele é mais caro? Né? É só vocês verem aí no hospital que vocês trabalham, no SUS, qualquer lugar. Provavelmente você tem um medicamento lá padronizado que ele tem o referência, mas não é o referência que está ali no teu hospital, né? É o genérico. Por quê? Porque quem está fazendo a lista está fazendo uma análise de custo-minimização, mesmo que ela nunca tenha se dado conta disso, tá? Custo-benefício. Custo-benefício é uma análise que o meu desfecho vai ser dinheiro, tá? O meu desfecho vai ser dinheiro. Então, eu pretendo estudar e comparar duas tecnologias e vou observar quanto que elas me voltam de dinheiro. Eu não quero saber se elas funcionam, eu quero saber quanto que elas me economizam de dinheiro. Exemplo básico aqui. Estou testando dois medicamentos aí para asma, tá?
Aí, a gente sabe que asma é uma das doenças que, sem controle, é uma das doenças que mais é responsável por internação em emergência, tá? Ou seja, se está internando em emergência, tem custo para o sistema de saúde, tem custo para o plano de saúde. Se eu resolver adotar, estou comparando ali duas tecnologias, e uma tecnologia diminui muito a exacerbação da doença, ou seja, diminui muito as vezes que essa pessoa vai ter que ir procurar emergência, o meu desfecho aqui, ele está sendo dinheiro, estão percebendo? Porque eu estou calculando lá quanto que custa uma internação por asma. Então, se eu tenho uma tecnologia que eu até vou pagar mais, mas ela me economiza mais, é como se eu estivesse dando R$ 1 e vendo quanto que esse R$ 1 vai me voltar de dinheiro lá na frente. Deu para entender? Outro exemplo, vacina. Vacina é uma coisa que custa muito dinheiro, mas se eu evitar uma doença qualquer aí por vacina, eu estou evitando também o custo dessa doença, ou seja, estou investindo R$ 1 para comprar vacina, mas lá na frente eu estou evitando que eu gaste tantos reais para ter que tratar aquela doença que a vacina impediu, deu para entender? Então isso que é uma análise de custo-benefício. Eu basicamente vou ver, eu invisto R$ 1 para retornar quantos reais. Custo-efetividade e custo-utilidade são análises parecidas, tá? Qual a diferença? Aqui eu já estou comparando o custo com o desfecho clínico. Então, eu vou comparar dois antidiabéticos. O desfecho que eu vou usar, sei lá, redução na hemoglobina glicada. Aí eu vou ver, ó, o medicamento A, ele custa X reais por 1% de redução da hemoglobina glicada e o outro custa Y reais por 1% de hemoglobina glicada reduzida. E vou fazer essa comparação. Tá? Então, eu vou ter aí, quando eu for diminuir um pelo outro, eu vou ter o que a gente chama de custo-efetividade incremental. Porque, geralmente, eu só faço análise econômica quando a tecnologia em questão ela é melhor e mais cara. Porque não faz sentido eu fazer uma avaliação econômica numa tecnologia que é mais cara e pior. E se a tecnologia é mais cara e pior, eu não vou adotar ela, né? Ninguém seria idiota de fazer isso. Eu só vou fazer uma avaliação econômica se a tecnologia for realmente melhor, mas geralmente quando ela é melhor, ela é mais cara. Então eu vou ter um custo-efetividade incremental, ou seja, quanto eu vou ter que pagar a mais por essa melhoria a mais da tecnologia nova em relação à velha. Tá? Então, isso é uma análise de custo-efetividade. E análise de custo-utilidade, o desfecho é o tal do CALI. O que é esse CALI? O CALI é a qualidade de vida ajustado, anos de vida ajustado pela qualidade de vida. Tá? Veja só, se eu fizer um estudo onde eu esteja comparando lá dois quimioterápicos, né? E o meu desfecho é sobrevida, tá bom? Sobrevida. Então, o medicamento A fez viver mais 3 anos, o medicamento B fez viver mais 5 anos. Então, o medicamento B, ele tem 2 anos a mais, ganhando aí em relação ao A, né? Ou seja, ele é melhor, estou vivendo mais. Provavelmente ele vai ser muito mais caro também, mas estou vivendo mais, esse medicamento é melhor. Se eu estiver fazendo esta análise, eu chamo essa análise de custo-efetividade, porque eu estou comparando quanto que custa por um ano de vida a mais. Ganho, tá? Só que vocês não concordam comigo que muitos desses medicamentos que atuam em sobrevida, eles vão fazer a pessoa viver a mais, mas às vezes na cama, no leito, sem conseguir levantar. O que eu quero dizer com isso? Algumas tecnologias elas vão sim aumentar a sobrevida, mas com que qualidade? Percebem? Então é por isso que criaram o CALI. O CALI ele junta esses dois desfechos, a qualidade de vida e a sobrevida. Tá bom? Como é que a gente calcula o CALI? Eu pego lá quantos anos viveu a mais por uma função que a gente chama de utilidade. A utilidade é um valor que vai de 0 a 1. O que significa esse valor? 0 é morte,
um é qualidade de vida perfeita, tá? Então, eu vou pegar o ano de vida que a pessoa viveu a mais e vou multiplicar por esse CALI, perdão, por essa utilidade, que vai estar entre 0 e 1, sei lá. Digamos aí que a qualidade de vida de vocês agora seja 0,7, 70%. Então, eu vou multiplicar. Ó, você viveu 5 anos a mais com essa tecnologia, vezes 0,7. Isso vai me dar o valor de CALI. E aí, a análise de custo-utilidade, ela vai me dar o custo-utilidade incremental, ou seja, quanto que custa mais a tecnologia nova, por esse CALI a mais que essa tecnologia dá. Ou seja, por essa é, sobrevida com qualidade de vida a mais que a tecnologia nova dá em relação ao antiga. Tá bom? Então, esses são os 4 tipos de análises econômicas que, quando vocês provavelmente tiverem aí responsáveis por fazer a padronização de medicamento no hospital, e vocês tiverem que ir na literatura, são por esses estudos que vocês têm que procurar. Principalmente estudos de custo-efetividade e custo-utilidade, tá? Principalmente esses estudos. Então, vocês vão na literatura e vão achar lá o artigo que vai ter lá no título, Cost Effectiveness, Cost Utility, e aí vocês vão ver o resultado. O resultado vai ser dessa forma que eu estou falando. Quanto que custa mais por um desfecho melhor? Quanto que custa mais por CALI? Ou se for um custo-benefício, estou investindo R$ 1 e quanto que eu estou economizando lá na frente. Tá bem?